O tema de hoje é: a nuvem nunca dorme, estabilizou e agora? Eu sou Roberto Amaro, do time comercial e de desenvolvimento de negócios da ScaleUp. Hoje a nossa conversa parte de uma provocação simples. Muitas empresas olham para a nuvem como se a eficiência fosse um projeto com começo, meio e fim. Ajusta daqui, corta excesso dali, a conta estabiliza e surge aquela sensação de missão cumprida. Mas a verdade é que a nuvem nunca dorme. Os ambientes mudam todos os dias, novos projetos nascem, workloads crescem, a inteligência artificial começa a consumir recursos de forma imprevisível. E quando a governança relaxa, os custos voltam a subir. Por isso hoje nós vamos discutir também o que acontece depois da otimização, como manter a eficiência de forma contínua, conectando negócios, FinOps, processos, ferramentas e liderança. Então, para começar, estabilizou e agora? E para falar sobre isso, eu não estou sozinho, eu estou aqui comigo, com o Edson Alves, Head de Operações da ScaleUp. Edson, obrigado pela presença. Nada. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês estão assistindo. Tá preparado para hoje? Preparadíssimo, com esse time de feras aqui, né? A gente está com o Rodrigo Gama aqui também e com o Fábio Crispim, né? Então, estou ansioso aí para esse papo que tenho certeza que vai ser muito rico. Fábio, você tá pronto? Sim, sempre preparado, né? Assunto polêmico. Preparando um assunto bem polêmico. Acho que vai ter bastante conteúdo aí para a gente discutir e trazer bastante informação e colaborar um pouco com todo o processo aí de clientes e de usuários aí de nuvem FinOps. Legal, Gama. Opa. Obrigado pela presença. Tá preparado? A gente sempre comenta do início do FinOps. Acho que a gente vai ir um pouquinho para trás, para frente agora, né? Não, perfeito. Estamos aí, vamos falar sobre isso aí e colaborar com o pessoal. Muito obrigado. Eu vou fazer a primeira pergunta, a gente fique à vontade para responder quem achar que faz necessário. Nós podemos fazer FinOps sem ferramenta? É uma boa pergunta. Eu acho que hoje, no cenário atual, é impossível. Eu comento em todas as consultorias e os clientes podem comprovar isso, que eu sempre bato palmas para todos que falam que fazem FinOps hoje, usando planilhas, Eu já vi bastante. extraindo muito. E humanamente, eu posso quase colocar assim como humanamente possível, porque é a quantidade de linhas, né? E você manipular o dado. Manipular não no sentido de você alterar, mas você está mexendo na informação, mexendo em células. Errou uma vírgula, você altera toda a informação. Então, as ferramentas são essenciais para que você entregue o resultado essencial, que é um showback, né, do que você gastou. Então, sem ferramenta, na minha concepção, é impossível fazer FinOps. Eu acho que o conceito de FinOps ele vai evoluindo, né, e vai mudando a cada dia que passa, né? Se a gente pegar 2 anos para trás, né, quando a gente começou, 3 anos atrás, quando a gente começou a falar de FinOps na ScaleUp com um pouco mais de intensidade, em todo lugar que a gente chegava tinha uma equipe que falava que era o time de FinOps, e nada mais era do que uma equipe quase sempre subcontratada, né, por um parceiro do provedor de cloud subcontratado ali, que fazia o billing, né, e que apoiava em encontrar oportunidades manualmente, né, e ficar reportando aí para dentro das áreas. De 2, 3 anos para cá, a gente está falando muito de framework, de cultura. Sim, então, assim, sim. Dá para fazer FinOps na mão? Depende do que a gente está falando, né? De que área de FinOps a gente está falando, né? Porque a estratégia de FinOps, ela está completamente voltada para processo, né? Recurso, e aí tem a parte de otimização. Então, eu acho que o conceito de FinOps, ele nasce sem ferramenta, e a execução disso, né? Da maneira plena, de fato, com os ambientes dinâmicos e gigantes que a gente tem nos clientes, eles são, de fato, humanamente impossíveis de fazer sem nenhum apoio aí de automação. Eu acho que é por aí. Gama, te dá algum desespero assim quando você escuta, eu faço numa planilha? Vocês já sentiram isso? Eu conversando com alguns clientes, tem cliente que fala, eu faço tudo na planilha, faço durante a semana, chega segunda-feira, mudou tudo, não é uma coisa que você fica constante. E sim, é um FinOps, anotar coisa, né? Não é um FinOps.
Você vai anotando. Não sei se você já entrou nesse desespero nas conversas do dia a dia com isso. Não, sim, eu acho também que, até correlacionando assim, com essa pergunta que você fez no início, fazendo uma metáfora, você consegue pregar um prego na parede sem um martelo? Consegue, né? Vai Só doer. que não vai ser a forma mais adequada. Então, acho que talvez, se você está pensando em escalar, se você tem um propósito de ir além só de otimização e o chargeback básico, você precisa ter uma ferramenta, entendeu? Se você está enxergando lá na frente, tentando entregar valor para o negócio, né? Deixando de ser um cara só operacional e que paga a conta, entendeu? Você precisa de uma ferramenta. Então, eu acho que não usar uma ferramenta é algo muito provisório, entendeu? Tem que ser encarado dessa forma, entendeu? E não pode ser encarado como uma decisão que você vai levar isso para sempre. É contrassenso até com o uso de cloud, entendeu? Porque a cloud, do mesmo jeito que você consegue escalar para atender o negócio, né? De uma forma que você não conseguia fazer no on-prime, você também consegue, você também escala os custos, né? E por isso que FinOps está tão em voga e vai ser cada vez mais necessário. Legal. E dessas, como nós estamos falando muito de ferramental, existem limitações, porque eu vou sempre usar casos do que eu já passei conversando com clientes, com prospects. Eu uso ferramenta do próprio provedor. Existem limitações? Eu brincava sempre, você vai deixar com o teu provedor o controle do teu FinOps? Se você tem um objetivo no FinOps só de redução de custos, você acha que a própria ferramenta vai te dar redução do próprio provedor? É deixar o lobo cuidando dos cordeiros. Então, não sei se vocês enxergam as limitações hoje que essas ferramentas dos próprios provedores nativas têm hoje. Pode falar, fique à vontade. Não, eu não acho que... eu acho que a provedora desenvolver uma ferramenta assim, para controle de custos, talvez assim, olhando pelo prisma assim, do bom senso, eu acredito que elas fazem isso até para manter um cliente usando cloud de forma sustentável. Então, acho que tem a boa intenção com relação a isso daí. Só que não é o core business do CSP, né? A prioridade deles é entregar ferramenta que você consiga realmente escalar e trabalhar com isso. E existem outras ferramentas que são especializadas nisso, o foco é nisso, o desenvolvedor e a tecnologia está olhando para isso, entendeu? Então, você usar essas ferramentas de cloud vai ter várias limitações, é aquilo que a gente vinha falando antes, né? Esse é o ponto. Eu acho que tem um ponto legal que o Edson colocou na primeira pergunta, que a gente talvez tenha que separar aí um pouco o controle de custos, pura e simplesmente, do que a gente está falando de jornada FinOps. Tá? Acho que talvez esse seja o ponto. Como eu falei, você até usar a ferramenta do CSP para você fazer seu controle de custo, vai te atender. Se você só tem esse CSP, você não tem uma cloud gigante, né? Se você já tem um processo razoável, ela vai te atender e você vai conseguir fazer o seu billing, fazer talvez ali um showback, só que você vai ter que jogar isso para outros recursos como planilhas, Power BI e outras ferramentas correlacionar outras informações manualmente para entregar outros valores para o negócio. Volta para o processo manual. Volta para o processo manual. E aí, quando a gente está falando de ferramentas, aí talvez seja injusto comparar, porque quando você olha até os quadrantes mágicos aí, Gartner e outros, né? As ferramentas de cloud não entram. Pode consultar aí, né? Vai estar IBM, Flexera, vão ter outras ferramentas, vão ter outros fabricantes ali, mas não vão estar AWS, Azure, GCP e as ferramentas deles, né? Então, essas ferramentas vão auxiliar. É um caminho inicial, né? Na maturidade, no processo de maturidade, a gente classificaria talvez lá como você engatinhando, né? Você tem que partir para trazer isso para um processo, como o Gama falou. A jornada,
ela é maior, você tem que entregar não só o custo da sua cloud, mas você tem que entregar aquele custo, qual o valor que ela está trazendo para o negócio, né? Então, o ponto, eu acho que sempre é esse. O custo de cloud, ela faz parte de uma coisa maior que é o custo do negócio, o valor do negócio, quanto que aquilo agrega ao produto, né? E todo o processo de negócio. Então, as ferramentas, elas acabam sendo maiores nesse aspecto, porque elas te ajudam a fazer o processo da jornada, você sair do engatinhar, automatizar vários processos. Quando você tem multi-cloud, a ferramenta do CSP já não vai atender. Você tem duas clouds, a ferramenta Sim, não eu vai. acho que, como o Gama falou, né, é óbvio que a ferramenta do provedor tem boa intenção, Sim. mas ela tem boa intenção para os dois lados. Sim. É boa intenção de te entregar, basicamente, ali alguma automação e atrasar o teu interesse numa ferramenta externa, né? Sim. Então, eu acho Manter que preso na é isso. Matrix, né? O ponto quanto mais maduro e o quanto mais você avança, mais necessidade de uma ferramenta externa você vai ter. Então, assim, ela vai ser limitada e ela, de fato, ela atrasa a tua ação, a tua busca por uma ferramenta externa que vai ser mais complexa, mais completa, né? Então, eu acho que são esses dois lados. Ela tem boa intenção, Sim, funciona sim. de maneira limitada, mas ela também tem a intenção de reter você ali, para deixar para olhar para o mercado, para uma ferramenta de mercado um pouco depois, né? Você Então, fica preso no ecossistema dela, exatamente. Então, assim, Então, não acho que tem conflito de interesse muito grande, não. mas acho que existem esses dois lados aí. Então você falou de depois e nós falamos de ferramenta. Sim. Eu deixei meus custos estão sob controle. Uhum. O FinOps vai ter um fim uma hora? Ele é um processo de início, meio e fim que algumas pessoas imaginam. Cortei o mato alto, meu FinOps está implementado. Existe isso? Na prática, não. Mas essa falsa sensação de que está tudo controlado, ela assola mais de 90% dos clientes que a gente tem hoje, né? Todo mundo acredita que está controlado. Alguns pagam para ver e abandonam as ferramentas, e aí, pouco tempo depois, Alguém elas têm que voltar atrás, porque assina um serviço novo lá todos os custos voltaram a subir, né? Tivemos, inclusive, um caso em que, depois de tentar mostrar de todas as maneiras para um cliente de que aquilo não podia ser interrompido, ele quis literalmente pagar para ver. Então, desliga aqui um pedaço do meu ambiente de homologação, desliga a automação, que a gente vai ver se realmente esse dinamismo é tão imediato assim. E aí, acho que 10 dias depois, os custos já estavam 18% Sim. maiores, 17%, 18% maiores. Então, a gente sabe que, principalmente para quem não é da área de tecnologia, para alta governança, essa falsa sensação ela é mais difícil ainda de se provar, né? mas Então, talvez precise de menos esforço. Exatamente. O esforço inicial, você... exatamente. Então, assim, por isso que eu digo que a gente tem que falar de FinOps, não só falando de economia, de automação, a gente tem que falar do framework como um todo, entendeu? Perfeito. Porque aí a gente fala de cultura, fala de estratégia, né? E aí essa mensagem para o board ela fica mais clara, entendeu? Ela fica mais fluida. Então, essa jornada de engatinhar, caminhar e depois correr, ela é importante, e esse processo de maturidade ele tem que ser acompanhado de cima para baixo e não de baixo para cima, né? Acho que hoje o maior desafio é que o FinOps nasce ali na cloud e a gente vai subindo essa mensagem, né? Então, eu acho que quando isso vem de cima é muito mais fácil, muito mais fluido, né? Mas é desafiador explicar esse conceito inteiro, misturando o técnico e o estratégico de maneira compreensível assim para todos os públicos, né? Porque a gente tem quando a gente falava só de FinOps, falava da galera de cloud, e aí da galera de segurança, e aí da galera de finança, da galera de ITSM, e aí a gente vai subindo o nível, né? E cada vez mais colocando mais personagens novos nesse ecossistema, né? Então acho que o desafio é essa linguagem de todos os públicos, né? Em uma das nossas consultorias aí recentes, o Gama fez uma colocação bem interessante, que foi você tiraria hoje do seu processo a sua ferramenta de ITSM, o ServiceNow, o Jira, para
controlar o seu processo de ticket, já que o processo está todo redondo, né? E eu acho que foi uma colocação muito feliz, assim, eu fiquei assim, falei, caramba, esse é um insight muito bom de se fazer. Eu parto do mesmo princípio, né? O Edson falou da jornada, então você vai criando uma cultura e aí você fez a otimização, você tinha uma gordura, né? A gente vem de um cenário pós-pandemia onde todo mundo cresceu, todo mundo investiu muito em cloud, como a gente está num cenário similar agora, recurso de hardware caro, escasso, data center, collocations ficando caros. Então a nuvem está sendo uma opção, preciso escalar, preciso crescer o meu negócio rapidamente. Então todo mundo investiu muito, desenvolveu muito, cresceu os custos. Surgiu a necessidade de você controlar melhor, administrar, e aí as ferramentas trazem isso, a gente ajuda a otimizar e a estabilizar, estancar aquele crescimento ultra acelerado, né? Mas a nuvem vai continuar crescendo e isso vira um processo, né? Uma outra colocação que eu sempre faço, a gente está deixando de fazer de uma planilha manual de 15 dias, 20 dias para você entregar pós a bilhetagem da cloud o resultado dos custos ali para próximo do dia que o custo é realizado, né? Ele é realizado hoje, daqui a 1, 2, 3 dias, você já viu aquele custo e já tem uma tomada de ação, né? Você já pode reduzir, endereçar. E aí isso cria uma sensação de conforto, né? E nesse caso que o Edson citou do custo aumentar, obviamente o custo de cloud ele continua crescendo, porque a sua empresa ela tende a crescer, só que ao invés de crescer proporcional, eu coloquei mais um usuário, eu cresci mais R$ 1.000, né? Talvez você cresceu 10 usuários e você manteve os R$ 1.000 ali, ou cresceu 1.010 com 10 usuários, né? Então, a métrica não é diretamente proporcional só ao custo de cloud. Então, é uma falsa sensação e o que todo mundo tem que entender é que está no processo, a ferramenta, ou deixar de se preocupar, é só se todo o processo já estiver diluído e absorvido por todas as personas, os personagens, como a Edson falou, do ecossistema da empresa, né? Assim como a gente faz com segurança de informação, ITSM, segurança, SMS, todas essas disciplinas hoje fazem parte desde o faxineiro ao CEO, todo mundo participa desse processo. FinOps é a mesma coisa, todo mundo participa do processo. Talvez, né, se tiver um cenário onde todo mundo está participando, todo mundo se preocupa com a economia de forma correta, o custo de cloud não exploda. Vai explodir, talvez, né? Não exploda, mas ele vai ter um cenário ainda controlado por um tempo sem a ferramenta. Talvez 1, 2, 3 meses, mas por falta desse controle, com certeza os custos vão voltar a crescer novamente. Eu anotei aqui sensação de conforto. Acho que esse é o grande vilão, né? Você acha que tá pronto, tá tudo certo. Sim. Posso largar no piloto automático aqui ou desativar. É aquele negócio, você correu na esteira, malhou. Que foi o Gama que falou essa frase, que desativar o ITSM. Usou a canetinha, perdeu peso, né? E agora você acha que pode voltar a comer tudo de novo. Que a sanfona não acontece, né? O efeito sanfona não vem. Por aí, o efeito sanfona não volta. Eu acho que no mundo corporativo hoje não existe esse cenário que você colocou, entendeu? Todo esse arcabouço que existe de TI é para sustentar uma fome do negócio de mudança, tá? Então, o negócio não pode se sentir acomodado. Toda hora ele tem estímulos de mudar, a concorrência faz ele mudar, e para atender essa mudança, FinOps e TI, no geral, tem que atender essa necessidade. Então, para mim, FinOps entra na esteira de inovação do negócio. Então, primeiro você desenha o negócio, o arquiteto vai, cria o ambiente necessário para sustentar esse negócio,
passa por FinOps, onde vai colocar os valores na realidade da empresa, dos contratos da empresa. Depois, FinOps vai atuar na governança desses custos, né? E ainda num cenário mais maduro de FinOps, a gente vai trabalhar na observabilidade dos custos desse negócio. Então, a gente vai chegar lá no custo unitário de negócio, onde a gente vai trazer para a empresa, olha, cada ação desse produto aqui tem um valor, entendeu? Mas isso a gente está Então, falando do mundo ótimo, né, Gama? é, Mas aí, pegando e fazendo uma provocação. é, E aí a gente tem lá o diretor de TI, o gerente de TI, o responsável, e ele tem um budget apertado, né? é. E ele foi lá e fez uma boa economia no ano anterior, e ele está projetando o próximo ano. Então, como ele já ganhou, vamos dizer, esse fôlego, Sim. e tem o budget apertado, ele sempre olha onde ele pode cortar, né? Então, e aí, por ser um processo e não ser e ter dado o resultado, que muitas vezes não acontece nas outras disciplinas de TI, você acredita que ele não para, que é um cenário que a gente pega, né, muitas vezes, né? E aí o decisor ele fica muito propenso a abrir mão das ferramentas por conta disso. No cenário ideal, concordo contigo, né? Mas é muito propenso. Aí você não acha que essa sensação de conforto não deveria passar, ou essa pressão do budget não deveria fazer parte do processo de análise dele, né? Esses dois Olha, cenários. então, o budget é um ponto bem interessante que você entrou, por exemplo. A gente mudou a complexidade absurdamente de controle de budget quando a gente analisa on-prime e analisa cloud. Por quê? Porque o gerador de custo ali é efêmero. Tá? Quando você vai olhar na granularidade que nem a gente olhou de um cliente nosso lá, em um dia você tem milhões de componentes que geram custos e custos distintos. Tá? Aí você vai olhar outro dia, são outro cenário. Às vezes totalmente Outros diferente. milhões, né? Diferentes. Outros Milhões diferentes. Outros cenários. E fora isso, olhando pelo contexto macro, né, eu estava refletindo sobre isso. Né? Imagina comigo aqui. Né? Imagina uma aplicação que gera 10 milhões aí de receita, certo? Sim. Aí, todos enxergam sucesso, né? Todos enxergam crescimento, todos comemoram tal, mas ninguém percebe que lá ela consome 4 milhões de cloud, quanto poderia consumir 2 milhões. Sim. Entendeu? Lucro existe? Existe. Mas é um lucro real? É um lucro. É um lucro otimizado? Não é um lucro real. Maximizado. É um lucro percebido. Entendeu? Sim. Ele não é um lucro real. Entendeu? Ele está mais colado a uma narrativa do que a uma realidade. Por quê? Porque ele é o lucro percebido. Eles não têm controle nem ciência do desperdício que está rolando ali. Entendeu? Esse é o ponto. Aí vou só colocar um contraponto do que eu acho, né? Uhum. Muitas vezes pode ser uma decisão do negócio, mas concordo contigo, né? Às vezes, mesmo sendo uma decisão, pode ser um lucro percebido. Então. Ele fala, não quero gastar meu tempo com isso, né? Porque de qualquer forma você gasta esforço. Né? Ó, a empresa consegue lucrar e manter o seu negócio sem ser eficiente. Só que isso não é sustentável. O que vai acontecer é que em uma hora isso vai dar ruim, entendeu? Então, não dá para abrir mão desse tipo de controle, ainda mais a gente trabalhando num cenário onde os custos podem estourar seu orçamento em uma hora, entendeu? Então, teve um caso na minha carreira aí de um lugar que, por exemplo, teve sua conta de cloud acessada por um hacker, né? Então, o cara subiu uma infraestrutura lá para fazer mineração, entendeu? E bloqueou
todas as exclusões. Demoraram quase 2 dias para excluir tudo que estava lá. Cara, em 2 dias, o cara deve ter ganho milhões, né? Só com a mineração que ocorreu lá. E o custo disso também foi absurdo, né? Então, eu só citei isso para você entender como que é o cenário de escalar Perfeito, é absurdo, É entendeu? assustador. Assustador. Dando um passo atrás no discurso do Crispim, né, dessa percepção de conforto, Uhum. né, é um desafio para a gente quando um cliente contrata uma ferramenta, Uhum. como O Cloudability ou Turbonomic, por exemplo, Turbonomic. e a gente faz um excelente trabalho no primeiro ano, alcançamos as metas, superamos as metas, né? E chega o momento da renovação. Sim. E aí, quando ele olha para aquilo ali, né? Ele, cara, pô, tá tudo em casa, será que eu preciso renovar? Sim. Né? Será que eu preciso realmente disso no ano que vem? Qual vai ser o resultado disso, né? Então, assim, eu acho que esse é um dos grandes desafios, não só para gente que fornece, mas Sim. para o time que está com a ferramenta na mão operando, né? De justificar isso pro board diretivo, né? Como uma necessária continuidade, né? Como é que vocês veem esse desafio aí no dia a dia? Eu acho que isso daí, cara, é incrível. Quando eu ouço isso do cliente, né? Eu fico imaginando assim, dá vontade de sugerir assim, cara, porque você não cancela o SAP que você tem, né? Ué, cara, o SAP já te entregou como que você faz todo o seu processo. Faz no Excel. Entendeu? Aí, pô, aí isso daí ele consegue entender que ele vai precisar para sempre. Agora com o FinOps não, cara. O ele acha que a gente alcançou ali, cortou o mato alto, isso daí tá o suficiente e tal, e que não vai crescer de novo o mato alto, né? Eu acho que mais do que isso, né? Eu acho que precisa ficar claro, principalmente para o time que não é técnico, que a gente não está mantendo só o custo que já foi cortado, né? O ambiente continua mudando, Exato, sabe? E esse dinamismo é que ele não consegue acompanhar manualmente, sabe? Sim. Será que essa sensação de conforto, essa autoconfiança acaba vindo de pessoas que não são de tecnologia, que acham que agora está sob controle, ou TI também sente isso? Assim, eu tenho uma visão um pouco dividida, tá? Eu acho que a alta gestão, ela coloca a visão de que não precisa mais. O time técnico tem uma visão um pouco dividida ali. Eles sabem, né? É porque aí você entra também num conflito de interesse, porque tem parte de time técnico que acha que a ferramenta atrapalha, ou que não é necessária, e tem parte de time técnico que acha que aquilo é uma ameaça para o próprio trabalho dela, entendeu? Então, assim, tem esses vários. Eu acho que é minoria, mas também tem esse tipo de cenário. Mas vamos para a discordância do Crispim. Não, discordância não. Eu vou um pouco nessa linha de que talvez a visibilidade para autogestão aí vai muito de encontro ao que o Gama falou, quer dizer, quando você tem uma visão de quanto que aquilo traz o valor do negócio, e isso me traz uma lembrança muito, principalmente no ambiente on-premise, nós que somos aqui há muito tempo nessa indústria vital, a gente sabe quanto sempre foi difícil, ou seja vender solução, ou seja dentro de alguma companhia, mostrar o valor de TI para o negócio. Só que hoje, a tecnologia, de maneira geral, a tecnologia da informação, ela faz parte do negócio. Ela é um elemento, um órgão dentro do negócio que você não tem como excluir, né? E o que acontece muito nos processos, que aí é do processo de maturidade que vai acontecendo, é que continuamente, isso a gente vê constantemente na maioria das consultorias aí que a gente participa, é que a cultura continua sendo, para o próximo ano eu coloco uma gordurinha no orçamento. No próximo ano eu coloco mais a gordurinha. Então o orçamento está sempre crescendo, o orçamento de TI, então você tem recurso para você poder gastar. Então, em poucos lugares tem essa cultura de apertar, né? Teve um cliente que eu achei bem legal, que o time tinha meta diária
de gasto. Então, tinha que ficar no teto. Então, eles estavam perseguindo e perseguem diariamente o custo diário. Então, não pode passar desse teto aqui. Então, imagino o esforço e o trabalho que é. E eles fazem isso sem ferramenta. É na planilha, Na mão mesmo. na mão. Então, mas consegue, mas porque vem uma ordem de cima para baixo, né? Então, ali o negócio está muito bem controlado. E acho que talvez essa falta dessa cultura de ter que é uma outra frase, eu gosto das frases do Gama, vou sempre citar, né? Filósofo Ele Gama. fala, Filósofo é o Gama. filósofo, nosso filósofo. É. Ele fala assim: o orçamento devia de ser escrito na pedra, né? E devia de ser seguido à risca, né? Ele falou isso uma vez. Óbvio que às vezes é muito difícil, a gente tem variações. Cláudia, a gente está falando de variação de dólar, se vai hospedar no Brasil, se vai hospedar fora, isso muda. Tem N fatores que complicam, né? E nossa própria economia, que dificultam você projetar para o ano que vem um orçamento e executá-lo à risca. É muito difícil. Mas talvez essa falta ainda da gente conseguir conciliar o dinheiro que a gente tem, o quanto que a gente vai gastar e quanto isso traz valor de negócio, sempre girando nesse tudo aí, é que faz um pouco desse conforto, dessas percepções que a gente está falando, E né? eu acho que a gente tem que explorar, eu acho que o mercado, Uhum. principalmente os times, eles devem explorar mais. Acho que a gente explora pouco o quanto, além da economia e da automação e do benefício financeiro, Uhum. o quanto isso se transforma em custo evitado de Sim, gente, gente. sabe? De gente, principalmente de gente, cara. Sim. Quanto esse time tá menos assoberbado por conta de 2 ou 3 soluções que a gente implementou. Que tipo de trabalho não operacional, ou menos operacional, esse time pode fazer a partir de agora, sabe? Que tempo esse time vai ter agora para fazer algo mais estratégico, gerenciar um projeto de nova implantação. Sim. Eu acho que isso é muito pouco explorado Que é o também. que a gente tem feito e algumas das jornadas tem buscado, né, através do ITFM, né, do TBM, do Apt1, a gente tem que trazer, além de FinOps, e o próprio State of FinOps 2026 fala um pouco disso, né, que os clientes estão buscando olhar para esse lado, né, de quanto está trazendo de outros ganhos às vezes intangíveis. Né? E a nossa missão, enquanto operação de apoio nos times técnicos, nas gerências técnicas, é fomentar esse discurso, dar essas ferramentas para eles poderem levar esse discurso para cima de maneira mais fluida, sabe? Porque, e aí eu acho que a discussão ela vai ser sempre outra, ela nunca vai ser financeira. Renovo ou não renovo? Cara, que outra solução ou que solução diferente dessa eu posso trazer para maximizar, para fazer mais do que a gente fez esse ano, entendeu? Sim. Aí deixa de ser, não quero mais gastar, onde é que eu posso gastar melhor? Sim, onde eu posso. Esse é o ponto, né? Onde gastar melhor. Isso aí é o segredo, né? E como as ferramentas elas se encaixam nos processos das empresas? Por exemplo, pensando no Cloudabit, que nós comentamos, Turbonomic, KubeCoach, como é que a gente vai encaixando elas? Qual a participação delas nesses processos, né? Esses processos? Normalmente, aí falando bem de scale-up, né? A gente propõe uma jornada. Dentro da jornada FinOps, então a gente propõe uma trilha, porque a gente começa olhando sempre como que está a maturidade, né? Nas primeiras conversas sempre tem um cenário que é desenhado pelo cliente, né? E tem o que o nosso assessment ali mostra. Então a gente começa a partir dali. E mais uma coisa importante aqui, quando a gente fala de assessment, essa palavra assessment dentro de FinOps é uma palavra muito ampla, né? E ampla e como é que eu vou dizer? Ela já está cansada. Sim, quando a gente fala assessment num cliente, ele já torce o nariz, porque ele está acostumado com o assessment padrão dos cloud providers, né? O que a gente faz tem uma outra proposta, né? Então, a gente ainda encontra alguma resistência para fazer assessment, porque o cara, não, eu acabei de fazer com um provedor tal e minha maturidade está boa, minha maturidade está ótima. Cara, o nível de
de detalhe que a gente busca e o resultado que a gente quer é outro completamente diferente de qualquer outro assessment de cloud provider ou de fabricante, né? Então, assim, em 100% dos casos o cliente se surpreende com a entrega que a gente faz, porque a gente vai na raiz, porque a gente quer entender qual é a dor dele. Isso. Eu não quero. Eu não tenho um formulário de pergunta e resposta para dar uma nota no final. Primeira coisa é onde é que dói e que problema você quer resolver. O assessment é baseado nisso. Né? E aí, como é que a gente vai chegar lá? Né? Em quanto tempo? E de novo, né? E a gente é completamente agnóstico, apesar da gente ter nossos representantes. Falar de Cloudability, que a gente vai falar aqui, Turbonome. Como é que você quer chegar em quanto tempo? Dá para chegar andando. Você quer ir de carro, você quer ir de avião, né? E aí a gente propõe a jornada, né? Então, e tem um ambiente que a gente começa a ver que está inchado, né? Então, vamos propor um processo de otimização, cortar mato alto. Ainda, por incrível que pareça, tem pouca disciplina em cortar volumes órfãos, workloads que estão lá gastando demais, né? É difícil fazer essa otimização. Então, começando mapeando por ali para ajudar a desinchar um pouco o custo, né? Que normalmente o time de FinOps, o time de CloudOps, o COI, enfim, quem for, está pressionado pelo custo de cloud, né? No final do mês chega a fatura. Chega a fatura, né? Então ali você já tira um pouco a pressão. E o outro ponto é começar a fazer o showback, chargeback, né? Que é principalmente showback, né, Gama? Que aí a gente usar o Cloudability para dar essa visibilidade e ele começar a entender, não só se preocupar no fechamento da fatura, né? Então, mas qual que é o processo? Porque às vezes ele fecha a fatura, ele joga numa planilha e aí ele tem que fazer o rateio e tem que entregar um valor às gerências, às diretorias, e faz isso manual com um cálculo que ele fez. Mas isso muitas vezes não está formulado no processo. Então a gente começa a olhar qual que é a dor dele. Às vezes a dor dele é só... Ele já tem o processo, mas o processo não está organizado, não está encadeado, não está otimizado. E aí o Cloudability ajuda muito nisso, porque você faz a ingestão de dados, então você tem várias fontes, já unifica tudo, melhora a parte de tagueamento, porque você já consegue que uma dor grande... 99, vou botar 101 dos 100 clientes, não vou falar nem 99, 101 dos 100 clientes, tagueamento ainda não é perfeito, e é normal, números, recursos, muitos inputs na cloud, é difícil de você manter um tagueamento consistente. Então mas quando você unifica isso, você já tem a visibilidade, e dá uma unificada no seu tagueamento, e ainda consegue colocar, através de recursos aí do próprio Cloudability, o Business Mappings e tal, em termos de negócio, então eu já agrupo, já coloco o nome da gerência, já consigo fazer, eu já otimizei o processo dele ali, já ganho tempo, e aí nosso primeiro discurso normalmente é assim, bom, agora você tem tempo para olhar melhor os números. E aí quando a gente começa a olhar, aí eu passo para o Gama, é onde a gente começa a trazer insights de coisas que não estão olhando, porque a gente no Turbonome já começou a ver. Ó, tem workload grande, tem volume órfão, tem bastante coisa para otimizar. Mas tem N outros insights, né, Gama, que a gente ajuda a colocar nessas ferramentas que trazem ganhos também, não só ganhos financeiros, mas ganhos de processo, né? Sim. Vou citar alguns aí do que a gente já faz aí. Antes do Gama começar, eu vou me despedir de vocês temporariamente, porque alguém tem que trabalhar. A nuvem não dorme, né? Como... Então... E o Edson também não dorme. E o Edson também eu volto para dar um tchau. Obrigado, Edson. Tá bom, Edson. Um abraço. Bom papo aí. Bom, eu acho também um ponto interessante aí com relação a esse contexto que você colocou. A ferramenta, por exemplo, no caso do Cloudability que a gente está falando, ela entrega bastante valor para a gente também pelo fato dessa consolidação dos dados de custo das clouds
como se fosse uma data lake, né, unificado, e lá a gente consegue correlacionar esses custos com unidade de negócio, tal, e trazer uma visão do custo que faz sentido para finanças, né? Ou seja, quem que está usando aqui, quem que está gastando mais. Dedo duro. Não é bem dedo duro, né? Depende do ponto de vista. Depende vista, do né? ponto de vista, né? Agora, eu acho o seguinte, também a gente fala muito sobre isso lá, eu Crispim, lá, pessoal. Cara, as ferramentas como Cloudability, Turbonomic, que são aí as líderes no mercado e tal, elas também são como se fosse um caderno em branco, cara. Entendeu? Então, se você usar o Cloudability como um Excel, aí ele é caro, né? É um Excel entendeu? extremamente... Ou Power BI. Agora, você precisa usar ele como realmente trazendo a cultura FinOps junto com ele, né? Então a gente dá muito suporte para o pessoal que siga os ritos de FinOps, que use a ferramenta adequadamente, porque aí você vai ter muito mais valor aí. Eu não gosto muito quando o pessoal, principalmente os executivos, tentam trocar o seu custo de desperdício pelo custo da ferramenta. Não é por aí, cara. Entendeu? Você tem que entender que isso não tem mais volta, você vai precisar ter essa governança para sempre, enquanto você estiver usando o cloud e usando os hits de FinOps corretamente, com a ferramenta certa, tudo vai dar ok, tudo vai estar certo, você vai estar sob controle, você vai ter visibilidade, você vai fazer uma governança de otimização boa, entendeu? Porque muitas vezes você está lá correndo para otimizar, para trazer custo, mas a sensação é como se você estivesse tirando água de um barco furado e jogando no mar, entendeu? Por quê? Porque você não está controlando isso, você não sabe quais são os status disso, você não sabe onde você estava e onde você quer chegar, entendeu? E também a questão do chargeback. Chargeback também traz economia. Por quê? Porque responsabiliza as pessoas pelo custo dela, entendeu? Então, ela começa a entender, por exemplo, uma máquina ligada sem utilização, né? Ela não gera só o custo dela, ela gera o custo também do arcabouço necessário para aquela máquina estar ligada, entendeu? Então, enquanto só TI paga pelo esse arcabouço, ninguém liga, né? Agora, quando está sendo rateado, aí ela começa a doer no outro começa bolso, a doer né? também nela, entendeu? É isso. E cloud traz várias disciplinas, né? A gente falou aqui, a gente está falando uma parte de gerência de custo, mas tem um contrato. O contrato de cloud é complexo, né? Então você tem descontos, tem créditos, você tem os contratos de cobertura, saving plan. São muitas disciplinas para o time de FinOps, o grupo de FinOps, ou COI, ou quem estiver tratando, fazer isso. Então você vai lá, se você tem multi-cloud, né? Então você vai olhar lá no painel do GCP, você vai olhar no painel da Azure, você vai olhar na AWS. Então, são muitas frentes para o time olhar, ou você vai segmentar isso e você vai ter um pouco de lentidão e trazer esses resultados. Então, quando você, no Cloudability, você tem a parte lá de commitment, onde você consegue fazer essa gestão, te ajuda bastante, as visibilidades que ele dá em relação ao report. Então, assim, resumindo da pergunta, né? Como que as ferramentas ajudam, né? A gente pega cada disciplina dessa que o metodologia FinOps propõe dentro da dor, como o Edson citou, do que o cliente precisa, principalmente o imediato, que precisa controlar o custo, precisa ajudar a melhorar a organização da casa, né? Ele já tem uma organização ali, né? Mas às vezes não está sistematizada, não está entregando na hora zero do custo. Então, quando a gente começa a fazer isso, junto com as ferramentas,
o processo flui. Então o time começa a gerar outras demandas, né? Então, naturalmente, isso acaba acontecendo naturalmente. Começam a aparecer o quê? Demandas para conectar clouds que não estavam previstas. Ah, eu tenho uma conta GCP, mas eu não coloquei no projeto porque essa daqui era essas duas aqui eram minhas clouds principais, mas eu tenho essa outra terceira cloud aqui que tem um custo relevante que eu quero trazer para cá. Por quê? Porque o processo já está fluindo. Começou Então a ele rodar traz. bem aqui. Hoje em dia, agora já vem Databricks, já é uma demanda, outras que já vem, Confluent, que agora faz parte do portfólio IBM, MongoDB, agora que é um tema que eu acho que a gente vai entrar aqui, custos de IA, sejam via marketplace, ferramenta das próprias clouds e as próprias IAs que também têm lá sua própria infraestrutura e sua própria bilhetagem, né? E você quer unificar isso. E em alguns casos, que acontecem também, você tem as demandas por infraestrutura legada, um on-premise, que o cliente mede de alguma coisa, ele já tem o processo todo arredondado, todo sistematizado aqui, ele fala, por que eu vou fazer um processo paralelo se eu já tenho aqui tudo organizado, né? E aí ele já sabe o fluxo. Então é muito mais confortável e como o número está todo somado, isso traz muito valor para a TI, porque ele não vai somar isso no Excel. Então ele sabe que o custo é 1 milhão, né? E 1 milhão, 10% é disso, 10% é daquilo, 15% é disso. É um outro cenário e outra perspectiva que a gente começa a olhar. Então acho que o recado principal é esse, assim, principalmente quando a gente fala em Cloudability, Turbonomic, esse valor agregado que eles trazem para a operação geral de FinOps e de TI ajuda muito a acelerar as decisões de negócio. Eu imagino o dia 1 do assessment do projeto novo, o que deve ter de história para contar de ambientes, você não deve saber nem por onde começar, que muitas vezes deve aparecer sistema, ambiente que o cliente nem comenta e Sim, começa a brotar durante brotar, um onboard, talvez, né? a gente tem normalmente, assim, isso acho que é normal com toda consultoria, a gente tem ali uma receita de bolo, vamos chamar assim, um quick win, os casos de sucesso, que é onde acontece a maioria das vezes, né? Mas a gente pega muito cenário adverso. Hoje em dia se usa muito OCI, por exemplo, né? Então é uma cloud que é ainda diferente das outras, né? Então, às vezes o cliente usa Exadata, usa outras. Aí o Exadata, por exemplo, um caso bem específico de OCI, ele mede o cluster geral, mas não mede os workloads. É uma coisa bem diferente de você medir. E aí, na hora de fazer o rateio, o cliente tem dificuldades, né? Então, são cenários que você vai pegando, mas é muito interessante. A gente aprende. Dificilmente não tem um cenário que a gente trabalhe hoje que a gente não aprenda muito com o cliente. Legal, né? Tanto quanto a gente auxilia, a gente aprende bastante com o que é feito. Legal. Crispim, você falou da IA, então vamos falar da explosão da IA generativa aqui agora, né? Com a chegada das LLMs, Sim. o que mudou no jogo de FinOps e da gestão de negócio de TI? Imagino que dentro de casa a gente já brinca de ficar criando imagenzinha dentro de casa. Imagina numa empresa as pessoas usando IA, os dados se eles já estão bem trabalhados, tomando decisões. Como que fica isso? Como é que fica isso? É uma boa Nosso pergunta, profeta aí, né? o nosso Nosso filósofo. nosso filósofo. Que é isso. Já está pegando muito É caso com necessário. o IA? Como é que está sendo? A gente estava conversando a respeito disso aí, inclusive a gente vai, né, ter um evento amanhã exercitando esse ponto de FinOps, né, de observabilidade aí na questão de gasto com IA, porque a gente está vendo que está estourando vários clientes aí o consumo, né, e é algo muito mais exponencial do que o próprio custo de cloud. Agora a gente olha para o custo de cloud e fala, putz, era mais fácil controlar, né, antes. Agora com o IA já está sendo surreal, assim, o consumo e o gasto deles lá. E é muito mais complexo também, né?
a gente estava vendo, por exemplo, um exemplo de uma aplicação feita, né, com IA, né? Até estava comentando com ele. Até a cara da aplicação O muda, né? front-end, né? O Da aplicação. front-end muda, né? Vira um chat, né? Nesse exercício que a gente viu, por exemplo, era um concierge de uma loja virtual. Então, você entrava lá no chat e perguntava, olha, eu queria comprar um celular. Aí ele já trazia uma lista para você de vários celulares, entendeu? Aí, explicando o que é cada um do celular, tá? Aí você fala, olha, bom, eu gostei de tal celular, adicione no carrinho para mim. Aí ele vai e adiciona no carrinho, entendeu? Agora, eu vou pagar de tal cartão e tantas vezes tal. E aí ele faz todo o processo, entendeu? Então, a aplicação deixou de ser estática, né? Que nem você entra aí numa loja de roupa qualquer, né? Tá lá. Você clica no menuzinho, masculino, camisa, e aí você vai entrando no departamento, escolhe a roupa, mas se você não tem um assistente que vai te guiar ou tirar suas dúvidas na hora, ou sugerir algo, então a aplicação vai se tornar viva, e conforme você vai usando cada vez mais aquele site, mais ele vai conhecendo né, o que você gosta, das coisas que você Vai gosta. melhorando. Vai melhorando. Vai virando um personal seu. Né? Só que por trás disso, são várias IAs conversando, vários recursos sendo conectados. Uma vez me falaram, não sei se é verdade ou não, agora vocês são os técnicos que vão manjar muito mais. Uhum. Quando você conversa com uma IA e você agradece, está consumindo um recurso também, só de agradecer a IA. Você quer ser educado, você consome. E esse é um bom ponto e um bom gancho que você fez em cima do que o Gama falou. Você está sempre consumindo recurso, né? A Finops Foundation até criou agora uma nova fundação, né? Que é Tokenomics, né? Que é para tratar disso. Então o mercado está tratando, nesse primeiro momento, a monetização de tokens, né? Que é um conceito em cima o token é um conjunto de vários recursos que estão sendo utilizados pela IA, falando de uma maneira bem grosseira aqui, né, Gama? Porque se for entrar tecnicamente, acho que vamos levar o Possible Scale Cash, a gente pode entrar só no token. A gente pode entrar nessa questão aí. Então, esse tem sido um ponto fora outros. E algumas clouds têm seus próprios serviços, né? Onde a gente já está conseguindo fazer algum tipo de medição. Então, assim, ainda é muito novo, ainda não tem um modelo de mercado bem definido. Eu acho que ainda está no cenário das propostas. Se pega OpenAI, tem sua proposta bem definida. A AWS está montando um framework de soluções. Azure, GCP também estão começando a alavancar oportunidades. Então, nesse primeiro momento, está sendo uma medição em cima ainda um pouco de recursos no modelo de cloud, né? Só que esse modelo de LLMs, agentes e outras coisas está criando que eu brinquei com o Gama, né? Está criando um emaranhado que vai ficar bem complexo de você medir. Então, o que a gente pode falar de recado? O dever de casa tem que ser bem feito, tá? Bons tagueamentos, né, do recurso, com o máximo de granularidade que puder, bom controle dos seus dados, da sua gestão de dados, né? Classificação, organização desses dados, né? Para que na hora que você queira fazer o que é necessário, qual área está gastando mais IA, em que frente eu estou gastando mais IA, né? Você tenha possibilidades de fazer uma mensuração correta. Senão você vai entrar tudo num bolo, você vai apontar para um serviço, gastou muito ChatGPT, né? Mas gastou com o quê? Né? Então, isso é muito difícil de você medir. Tem algumas técnicas que dá para a gente utilizar. A gente pode fazer um skillcast sobre isso, né? O Gama
tem feito aí alguns insights bem legais, a gente tem trabalhado junto nisso. Hoje, acho que esse é o dever de casa. Vai colocar uma infraestrutura de nuvem. Primeiro, né, acho que foi até um recado bom da Finops X desse ano, de 2026, que é o valor do token tem que se pagar, né? Ele tem que valer a pena. Então, não tente gastar. Todo mundo está entrando na onda, está seguindo, e é bom, eu acho que é importante, né? Mas com o dever de casa bem feito, né? Tem uma infraestrutura, uma base Finops bem feita, uma organização de dados aqui, você vai chegar nos resultados que você precisa, que a IA vai ajudar a acelerar, né? A gente está falando, tempo é dinheiro, então a IA vai ajudar a acelerar esse processo, né? Mas para você mapear os custos disso, sem uma boa base feita, você vai gastar muito, né? E vai ter o retorno do negócio, mas talvez depois, na hora de você distribuir quem deve pagar o quê, vai ser bem mais difícil. Imagina, né? Tem que se adaptar rápido, que o uso já tá O uso tá insano, a milhão, isso tá aí, insano, né? Insano. Então aqui nós falamos bastante de processos, ferramentas, liderança, então vamos chamar isso de uma tríade, Uhum. né? Eu queria fazer uma pergunta, qual a importância dessa tríade, então, de novo, processos, ferramentas e lideranças para o sucesso de Finops? Acho que comentamos um pouquinho de tudo, mas podíamos juntar tudo numa mensagem. Como é que a gente poderia trabalhar isso? Bom, então, Bom, eu acho que... Falei bastante também. Não, eu acho que não vai dar certo se não seguir esse processo, entendeu? Sim. Seguir esse fluxo, né? Por quê? Como eu tinha dito, a aplicação sem o processo vai ser um caderno em branco que não vai te dizer nada, né? Entendeu? Não vai te entregar nada. É usar o Cloudability como se fosse o Excel, ou seja, vai sair até mais caro, tá? E a liderança, só com a força da liderança a gente consegue trabalhar, por exemplo, o pessoal seguindo ali, como mencionado pelo Crispim, o budget é o seu teto de gasto, entendeu? Quando a liderança coloca isso, que o seu budget é o teto de gasto, ou seja, você quer investir num novo projeto, pô, mas você estourou seu orçamento. Quando você colocar seu orçamento na linha, a gente vai conversar do novo projeto. Aí, o próprio owner, o próprio negócio começa a procurar Finops, entendeu? E aí a gente começa a ter mais engajamento, começa a avançar num pilar de Finops, que é a otimização, porque Finops não é só isso, né? Não é só otimização. É toda essa governança com relação a custos de tecnologia, né? Tecnologia de cloud, mas aí eu não sei se a gente ainda vai entrar nesse tema, mas também que a gente está começando a estudar um pouco mais agora TBM, que é o custo de TI completo. Sim. Aí eu queria colocar um ponto, falando de liderança, processo. A liderança sempre dá o norte, né? Então, todas as lideranças, acho que a iniciativa geral hoje é fazer um investimento em IA, ter projetos de IA, isso tem acontecido em todos os cenários, alguns projetos que a gente participa. Começou o ano com 0 de IA, né? E agora a gente está chegando no meio do ano com contratos e custos subindo drasticamente. Acho que um ponto importante nessa estratégia, nesse norte, dividir o que é pesquisa, desenvolvimento, que aí você pode definir um orçamento, mas você pesquisa e desenvolvimento, normalmente você vai ter que gastar um pouco mais, porque você está pesquisando, desenvolvendo, e talvez direcionar os times para as respostas que você quer ter, né? Aí eu acho que ela vai ser uma grande ferramenta para quem domina o seu negócio, para quem domina bem a sua cloud, é você ter as respostas certas, né? Porque ela não vai te responder precisamente ou perfeitamente se você não souber fazer as perguntas, né? Então,
E a pergunta você só vai, a resposta você só vai saber se é interessante ou não se você já tiver uma ideia das respostas, do tipo de resposta que você quer ter, né? Do direcionamento. Eu quero aumentar o tamanho da minha empresa, eu quero maximizar meu lucro, eu quero diminuir pessoal, eu quero otimizar meu processo de desenvolvimento. Qual é a pergunta? Qual que é a dor? Qual que isso vai fazer, né? E isso vai direcionar processos, né? Então, estão preparados para isso? Para responder essas perguntas, quais processos eu preciso? O que eu preciso agregar? Ah, então eu preciso agregar toda a minha base de dados, eu preciso subir novos workloads em cloud para poder fazer. Tudo vai ter um custo, tudo vai ter, seja custo de tempo, porque os times vão ter que se especializar, né? E aí você entra num framework maior. Eu acho que esse foi o ponto onde a FinOps Foundation, por exemplo, viu que as respostas de FinOps, elas não são tão simples, né, para esse cenário de IA, porque elas envolvem, elas estão muito mais direcionadas ao negócio do que à tecnologia, né? E aí quando a gente está falando do negócio mais do que a tecnologia, então você tem que colocar camadas em cima aí, TBM, vai ser talvez o grande mote desse ano daqui para frente, que é você ter que olhar como todo o ambiente de tecnologia está envolvido no seu negócio, e aí sim a IA em cima desse ambiente todo de tecnologia, mas você tem que ter isso muito bem controlado. Pessoas, contratos, serviços, licenças, workloads, enfim, você vai pegar todo esse ecossistema para entregar o valor, né? Então, eu acho que é um desafio bom. A gente está entrando. O negócio estava morno, acho que estava morno aí nos últimos anos. FinOps deu uma aquecidinha, mas IA está vindo para esquentar, virou a chave, está lá nos 1000 graus já de temperatura. É isso aí. O Gama comentou, ficou na minha cabeça, do TBM. Eu comentei numa das perguntas, falei do Cloudability, Turbonomic, KubeCost e TBM. As ferramentas elas costumam ter o nome que já te remete ao que elas fazem, né? O Cloudability, Turbonomic, o KubeCost e o TBM são 3 letras. E eu fiquei curioso, porque você falou da parte de custos, eu achei interessante. Então, se pudessem dar uma aprofundada no assunto, acho que seria legal também isso pra gente. Tá. O TBM, na verdade, é um framework, né? Acho que a gente tem que começar por aí, que é o Technology Business Management, né? Então, a gente pega a disciplina, toda essa gerência de tecnologia, né? E você agrupa isso, organiza todas essas informações, pessoas, serviços, contratos, fornecedores, OKRs, budget, enfim, e você organiza isso para entregar em algumas perspectivas, né, como serviços, fornecedores e tudo mais. O TBM não é ferramenta, é framework, né? E é um framework onde absorve muito do ITFM, né, que é gerenciamento de financeiro para TI, pega uma parte grande. E aí tem uma ferramenta que vamos chamar que é a irmã, né, do Cloudability, né, que é o Apt1, que é a principal ferramenta hoje de ITFM e TBM, né, do mercado. É uma das grandes participantes disso, que ajuda nesse processo, que é você ingerir todos esses fatores que fazem parte da sua gestão de tecnologia, né? Você compra um notebook, o usuário acessa, a sua força de trabalho acessa remoto, né? Você tem workloads na nuvem, você tem contratos, licenças, contrato de IA agora, tem locação de data center, tudo isso faz parte de um pacote, né, que é um segmento. Normalmente uma diretoria de uma empresa, né, de uma grande companhia, é uma diretoria de tecnologia que está cuidando de todo esse orçamento, né? E isso é uma grande fatia do orçamento da empresa. Então, essa filosofia do TBM traz e ajuda a organizar essas informações de forma que você chegue a alguns resultados, tenha essa visibilidade e talvez
ela seja a melhor resposta para o cenário aí que a gente vai ter de IA para os próximos anos, para as companhias, né? Que é você ter todos esses recursos linkados, esses custos linkados, organizados, para que, aí de novo, a liderança tenha essa visão. Olha, o segmento, eu estou investindo muito aqui em pessoas, né? Gastei muito com treinamento, né? Então, o seu gasto hoje de treinamento, talvez amanhã se reverta em muitos lucros, né? Porque você investiu muito. Então, você vai conseguir ter essa causa-efeito mais direcionado, que é uma coisa boa que o TBM traz, né? E você faz o Então, controle não só de nuvem, mas controle de. não, nuvem é uma parte, né? Nuvem é uma Legal. parte do processo de A tecnologia. gente estoura a bolha um pouquinho, né? E Sim. parte para pra alguma. Isso aí. Porque tem empresa que entrega o celular, né? Você entrega o celular, você tem contratos de serviço, você tem mesmo que seja na nuvem, um serviço, um ServiceNow, um serviço SaaS, um PaaS, alguma infraestrutura, você paga a licença disso, você tem o Office 365, você tem licenciamento de Office, você tem contrato de mão de obra, de suporte, você tem um universo de coisas que não é só o computador ou é só o gasto na nuvem, né? Você tem os time de desenvolvimento lá, você contratou uma fábrica de desenvolvimento, né? Tem aquele contrato, as horas que eles gastam, né? Então, como que aquilo se reflete no seu custo diário, no seu custo mensal? Então, o Apt1, em cima dessa framework TBM, ajuda a dar essa visibilidade Legal. em todas as camadas, né? Com várias respostas bem interessantes. E você já está vendo os clientes interessados Sim. nessa metodologia, nesse framework? Sim, sim, sim. No fundo, eu acho que todo mundo já utiliza isso de uma certa forma, mas com as ferramentas que a Aptio disponibiliza aí no mercado, né? Esse processo vai ficar muito mais fácil, muito mais organizado, muito mais acessível, assim, no sentido de demandar menos trabalho mental para controlar tudo isso daí e tal. Então, é fantástico. Eu cheguei a trabalhar com a ferramenta por pouco tempo aí num cliente nosso, mas a gente está imerso também em vários cursos relacionados a isso. Então, é fantástico porque vai além, bem além de FinOps. De FinOps, entendeu? FinOps Então, é uma caixa, né? E traz uma coisa bem interessante, que foi um ponto que você falou. Os clientes já fazem de alguma forma, né? Mas o importante, e acho que metodologias todas que elas fazem, é nos ajudar a organizar, né? Colocar as coisas em caixinhas, como as caixinhas se falam, né? E a ferramenta vem, né, para colocar isso de forma esse processo todo de forma mais automatizada, né? E entregar os resultados de forma acelerada. Com certeza, uma grande companhia faz isso, mas da mesma forma que a gente falou de cloud, a que duras penas você entrega um resultado de TI trimestral, semestral, fechando o quarto, com certeza os times param 2, 3 semanas Erros humanos acontecem. Erros humanos acontecem, ajustes de informações vão sendo feitos, né? Porque faltou alimentar uma planilha ali, alguém saiu de férias ou ficou doente e não pôde fomentar aquele processo. E aí, quando você tem a ferramenta que automatiza e ingere todas essas informações e começa a te entregar os números, né? Você automatiza o processo, isso começa a ficar melhor. Porque aí você, em vez de esperar o quarter para você ver o quanto você gastou, você pode ver o quarter acontecendo dia a dia. É outro nível, cara. Por semana eu estou gastando isso daqui. Eu gastei menos essa semana do que a semana passada. O que aconteceu? Talvez uma pergunta, mas o meu desempenho em termos de negócio não caiu, né? Então, o gestor, a liderança passa a ter outra visão.
Então, isso é um valor grande, né? Seja Cloudability, seja Apt1, ou seja qualquer solução de mercado que trabalhe em cima desses frameworks, dessas metodologias, vão ajudar a trazer isso, né? Trazer mais para o D0, eles chamam de D0, mais próximo ali, a informação que o gestor precisa, né? Legal, muito bom. Então, mais uma letrinha que eu aprendi. 3 letrinhas aí 3 que letrinhas. são super importantes. É, Pessoal, o destaque também que eu achei super interessante da ferramenta é a quantidade de conectores que ela tem, né? Você pode conectar com SAP, já tem a conexão nativa com Cloudability também, né? Então, ServiceNow, né? Aí, então, aqui já a gente vai falou, alimentando já. o seu ERP, uma empresa gigante no ERP, o seu gestão de cloud e o seu CMDB, ITSM, né? ITSM. Então, agora, uma tendência muito forte por trás da Aptio tem a IBM, né? E as ferramentas a gente sente que estão começando a se conversar. Acho que a tendência é todas elas em algum momento vão estar todas integradas, né? Porque aí você imagina, por exemplo, o Instana conectada no Turbonomic, no Cloudability também. Imagina a quantidade de insights que isso não pode trazer e o tamanho da evolução que você pode trazer num contexto de tecnologia, né? Você vai ter, por exemplo, o Turbonomic otimizando com uma precisão muito maior, porque está enxergando toda a infraestrutura através do Instana. Ele já é muito poderoso nessa questão de análise com muito mais detalhes e acurácia, né? E imagina um Cloudability conectado também no Instana e trazendo insights que você pode usar para fazer o trace de uma jornada do cliente, por exemplo, do custo. Um trace do custo da jornada do cliente. Quanto que custa, por exemplo, cada compra, entendeu? Ou cada... nota fiscal emitida. Ou cada carrinho abandonado no e-commerce. Quanto custa, por exemplo, um incidente, entendeu? Porque isso já é medido, né? Isso é medido em algum nível. Mas a gente está falando de um nível de granularidade daquele onde cada centavo que compõe aquele custo, né, está sendo efetivamente medido. Né? É um nível de detalhe maior, que... de detalhe. Imagina nota fiscal. Um exemplo que eu usei numa transportadora. A nota fiscal, o custo dela é aquele custo ali da nota que está sendo emitida, mas às vezes... mas você tem outras coisas. Tem custo pessoal, você tem os recursos tecnológicos que foram usados, o custo de nuvem. Então, qual o percentual dali? Então, se a empresa tem uma proposta, eu quero aumentar em 10 vezes o meu faturamento, né, e isso envolve aumentar emissão de nota fiscal em milhares de vezes, quanto que isso vai custar da minha infraestrutura? Talvez pode ser zero, porque se a infraestrutura estiver bem otimizada e bem produtiva, a resposta de TI vai ser não, você pode aumentar 10 vezes e o custo vai ser zero. Ou o cara vai saber, a cada 1000 notas emitidas a gente precisa gastar R$1. Então, olha a conta que o negócio faz. É totalmente diferente. Então, a cada nota, 10 mil notas eu vou gastar R$100, é só isso? Só isso. Ok. A riqueza então de detalhes chega, né? Você já aprovou seu budget. Uma precisão no budget. Que o budget bem feito, ele não pode nem... os seus custos não podem nem exceder o budget e nem ser muito abaixo do budget. Sim. Porque senão, ou seja, você planejou mal. Deixa dinheiro na mesa aí, muito não, né? O budget serve, né, para direcionar a empresa financeiramente no sentido assim, olha, eu estou de forma sustentável e saudável financeiramente, porque estou seguindo um budget certinho e tal, entendeu? Agora, se você provisionou aquele gasto e não gastou,
a empresa deixou de investir aquela grana que ela esperava que você ia usar, entendeu? E se você estourou o orçamento, pior ainda, né? As coisas são maiores. Mas é isso. Com a visibilidade, com a observabilidade do custo que a Cloud Ability traz, você consegue ter uma precisão maior nesse provisionamento, né? E com a ajuda da liderança, a gente consegue fomentar que o pessoal trabalhe em cima de um orçamento com mais acurácia, né? Tem até o próprio Cloud Ability já gera para você automaticamente uma previsão orçamentária, né? Aí você só precisa acrescentar ali os indicadores de negócio, né? Entendeu? Então, ela vai olhar com base no que você já gastou no ano passado ou nos meses que você determinar e usando até o algoritmo, algoritmo de Marco Polo, né? Eu acho que é Isso. isso. Aí ela vai gerar essa estatística. Agora tem outras metodologias de cálculo também no Credibility, para o forecast. Legal. Aí ela vai gerar essa previsão de consumo e aí você adiciona as variáveis de negócio em cima disso e tenta chegar tem que chegar no mais próximo desse orçamento, baseado em dados, né? Aí não é no... Mas aí, o Gama, isso que você falou me trouxe um insight aqui que seria um argumento que eu falaria numa consultoria. Mesmo, vamos supor que você está deixando dinheiro na mesa, mas dependendo do dinamismo da companhia, da empresa, se você já tem um bom controle, uma boa visibilidade e uma boa gestão, onde você está olhando dia a dia, mês a mês, com a precisão, e você já viu que tem aquela gordura, e você já tem, como eu falei, começou o ano 0 e agora eu preciso alocar dinheiro para gastar, né? E você já tem esse controle um pouco mais bem administrado, workloads já reduziu o crescimento indiscriminado, já melhorou o seu orçamento, está sobrando aqui uma gordurinha, você tem uma capacidade agora de investimento que você pode mudar talvez até seu modelo de orçamento, né, de anual para semestral, com uma certa precisão. Então a empresa começa a ter algumas flexibilidades. A gente vai girar sempre em cima dessa tríade que você falou, né? Ferramenta, nela, processo, né? E liderança. São os três principais. Bem, pessoal, acho que por hoje é isso. Quero agradecer o tempo de vocês. Rodrigo, onde eu te encontro? LinkedIn, eu conecto contigo? Como é que é? E agradecer, né? Simplesmente a tua participação. Obrigado, eu que agradeço pelo convite. Eu estou no LinkedIn aí e também na SkillUp aí, é só procurar na internet SkillUp aí. Sempre à disposição. Fica à disposição. Legal. Eu gosto bastante de bater papo a respeito disso daí. Quem quiser me procurar para falar sobre isso, fica à vontade, que é o meu cenário hoje. E aí é só me chamar para o café que estamos juntos. Eu gostei da... Por que você não tira seu SAP? Eu gostei disso. Eu gostei desse jeito de pensar. É uma coisa. É um pensamento. É um jeito de cutucar. Eu gostei disso. É uma boa forma. Crispim, obrigado pela tua participação. Que agradeço. Fábio Crispim, eu te encontro lá também, né? E na SkillUp. Nas redes sociais da SkillUp aí, tem contato. Também no LinkedIn me encontra fácil. E estamos à disposição, né? Sempre para estar conversando, trocando ideias sobre tecnologia, sobre FinOps, agora TBM, IA também estamos aprofundando, né, para ajudar as companhias. São vários cenários, a gente já está vendo vários cenários de uso, então sempre interessante, a gente aprende bastante e auxilia bastante também, né, nos processos. Estamos à disposição. Legal. Vou agradecer pelo Edson, então, o nosso head de operações, ele tá... Alguém tem que trabalhar, né? Então, Edson Alves no LinkedIn, encontra ele, SkillUp também. Eu sou Roberto Amaro, vocês encontram também no LinkedIn e na SkillUp.
E acho que a gente tira uma grande lição da conversa de hoje, né? Que na nuvem o preço da economia é vigilância contínua. A gente tem que estar sempre vigilando, não tira o olho disso. E a nuvem nunca dorme. Acho que foi a mensagem inicial que nós usamos. Acho que fica como mensagem final. Espero que vocês tenham gostado. Nós vamos voltar com novos capítulos. E é isso. Um abraço e até lá. Até mais, gente.